Olá, seja bem-vindo ao Academia. O tema do programa de hoje é a liberdade de expressão na internet. Com tantas pessoas acessando o mundo digital, como fica essa liberdade de expressão e os direitos de personalidade nesse ambiente? A tese de mestrado de Divaldo Rocha é uma reflexão sobre as tensões entre esses direitos fundamentais. Colisão entre liberdade de expressão e direitos de personalidade na internet. Dissertação apresentada ao curso de pós-graduação em Direito como requisito parcial para obtenção de título de mestre em Direito na linha de pesquisa de Direitos e Garantias Fundamentais. Orientação, professor doutor Sérgio Antônio Ferreira Victor. E para participar do debate que acontece no segundo bloco, temos aqui Sérgio Alves, mestre em Direito e Tecnologia e coordenador do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, e Diego Barbosa Campos, mestre em Direito Processual Civil. Para entendermos melhor o assunto, vamos a um breve resumo sobre o tema. A internet chegou pela primeira vez em mais de 50% das casas no Brasil. São 36 milhões de pessoas conectadas nos lares brasileiros. A pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra também que o smartphone virou o aparelho número 1 para acessar a internet no Brasil. No geral, seja em casa ou na rua, 95,4 milhões de brasileiros estão no mundo virtual. Um espaço onde as pessoas têm direitos e deveres assegurados. A pesquisa de Divaldo Rocha acena uma necessidade de regulação dos limites e contornos da liberdade de expressão, observados em conjunto ao respeito de personalidade. Divaldo, seja bem-vindo à Academia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. É um prazer participar de um programa que eu acompanho desde a minha graduação e agradeço a presença de todos. Divaldo, fala-se muito na internet como uma terra sem lei, apesar do mundo digital ser um ambiente já muito difundido, né, no mundo todo. Como é que o Marco Civil trouxe uma nova roupagem, se é que trouxe essa nova roupagem para esse ambiente? Perfeito. É necessário inicialmente explicar que internet livre não se confunde com internet sem lei. O que isso significa? Justamente é importante uma legislação que venha proporcionar ao cidadão a sua participação nos meios digitais, o que significa exercer sua cidadania em meios digitais. A importante de uma regulação sobre o aspecto civil é importante para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos e, ao mesmo tempo, não permitir que a internet ela passe a ser usado como um mecanismo de controle e monitoramento do cidadão, que seria uma grave violação aos seus direitos fundamentais. Uhum. Você fala muito em direitos fundamentais, né? Como é que isso é tratado no Marco Civil? E explica melhor para a gente o que são esses direitos fundamentais. Perfeito. O Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, na verdade, ela veio trazer um reforço em nosso ordenamento constitucional no que tange aos direitos fundamentais. Na verdade, ele não trouxe inovação, mas trouxe a possibilidade que sejam encaixados novos direitos, chamados direitos de nova geração, em nosso ordenamento constitucional. Isso significa que o enfoque do Marco Civil da Internet foi principalmente nos direitos humanos e fundamentais. Ao contrário de uma tendência mundial que já existe, de uma preocupação regulatória sobre o aspecto penal, digamos, condutas que são criminalizadas para se evitar certas infrações à lei. E, no caso, um escopo civil, na verdade, é para garantir que sejam observados direitos fundamentais, a fim de tornar a internet um ambiente mais organizado e que propicie o seu desenvolvimento. E o mais importante na questão de legislação no aspecto civil, trazido pelo Marco Civil da Internet, que sejam preservadas as características essenciais da internet, no caso, a liberdade e a criatividade. E o Divaldo indicou para a gente também alguns livros que foram essenciais para a pesquisa dele. Vamos ver. Juízo de Ponderação na Jurisdição Constitucional, de Paulo Gustavo Branco, editora Saraiva. O Futuro da Democracia, de Noberto Bobbio,
editora Paz e Terra Política. Teoria dos Direitos Fundamentais, de Robert Alexi, editora 2011. Agora, Divaldo, a gente abre espaço para que você realize a exposição da sua pesquisa. Pois bem. O tema do meu trabalho, colisão entre liberdade de expressão e direitos de personalidade, teve como metodologia, basicamente, uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, utilizando também artigos em consulta e sites relacionados ao tema, assim como os relatórios fornecidos por sites de provedores de conteúdo. E, ao mesmo tempo, enfim, no trabalho, eu realizei um estudo de caso, 2 casos ocorridos no Brasil, mostrando as especificidades do conflito entre liberdade de expressão e direito de personalidade na internet. Inicialmente, em meu trabalho, eu trago não só um panorama sobre o crescimento da internet, mas como a internet tem permeado os diferentes meios da nossa sociedade, quero dizer, diferentes classes sociais, independente da raça, crenças, gênero, possibilitando, hoje, com o acesso mais fácil a dispositivos mais modernos, cada vez mais barato, permitindo ao usuário de internet que dispositivos cada vez mais acessíveis, ele tenha uma velocidade maior no compartilhamento das informações. Isso revela a internet como uma importante ferramenta para o exercício da democracia. O que significa? A internet, ela permite, e o uso das redes sociais, ela permite um uso igualitário, independente da localização, origem ou classe social do seu usuário. E é uma ferramenta que traz um componente importante, o anonimato. É justamente pelo anonimato a possibilidade da participação de forma não só igualitária, mas que as minorias possam expressar o seu posicionamento. E não só isso, uma capacidade de organização. Foi justamente pela internet e redes sociais que movimentos conhecidos como emancipadores, que foi o caso da Primavera Árabe, que foi possível até derrubar governos tradicionalmente ditatoriais a partir de uma organização de uma minoria altamente perseguida. Pois bem, nesse contexto de maior acesso, de um acesso facilitado aos meios digitais em aparelhos cada vez mais baratos e acessíveis à grande parte da população, cresce no Brasil uma massiva utilização dessa internet e redes sociais pelo brasileiro. E nesse contexto que veio surgir o Marco Civil, a Lei 12.965 de 2014, justamente que foi promulgada em época de um escândalo mundial que envolveu um ex-agente da CIA, o Edward Snowden, que revelou para o periódico The Guardian, um periódico britânico, um sofisticado esquema de espionagem, a qual foram vítimas chefes de Estado, como a ministra Angela Merkel, alemã, e a presidente atual, a presidente Dilma Rousseff, em 2014. Isso nos revela que, como o cidadão comum, ele está vulnerável à internet e a importância de uma regulamentação, não só para se regulamentar e normatizar o seu uso, mas também que possa proteger a violação de direitos em meios digitais. Pois bem, com a utilização massiva da internet, com a edição de uma lei que venha a reforçar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, percebe-se que a internet é um meio mais propício para justamente o conflito entre liberdade de expressão e direito de personalidade. Justamente observando o nosso histórico constitucional na evolução da liberdade de expressão. Nós viemos, no passado tão distante, de uma censura muito grande, justamente no que se refere aos meios de comunicação e à produção intelectual. É justamente para buscar uma compensação dessa censura, aliado à facilidade de participação, de uma inclusão do cidadão em meios digitais, por exercício da cidadania, que tenta
que tenta compensar essa falta de possibilidade e agora uma possibilidade até exacerbada de explicitar a sua forma de pensamento, que muitas vezes vai entrar em choque com direitos de personalidade de outros. Bem verdade também que, assim como liberdade de expressão, teve uma evolução constitucional em nossa história, o direito de personalidade, com a tecnologia, ele também evoluiu. Com as novas tecnologias, temos uma ampliação, novos contornos dentro do que seriam os direitos de personalidade. Especificamente, quando nos tratamos de direito à imagem, o direito à intimidade. Dessa forma, apresento no meu trabalho que uma das técnicas de resolução de conflitos, que é a ponderação, ou o juízo de ponderação, não que ele seja o mais... ele seja a forma mais eficiente, mas talvez a mais adequada. Por quê? Porque justamente no juízo de ponderação, essa técnica trazida pelo constitucionalista Robert Alex, que ele tem que ser aplicado ao caso concreto. E justamente as especificidades da internet, a grande quantidade de variáveis envolvidas são importantes para se faça uma justa contraposição desses valores e desses direitos em conflito. Por isso, eu gosto de utilizar um termo até trazido pelo constitucionalista Robert Alex, que é uma tensão. Na verdade, ele fala de colisão entre direitos constitucionais, mas ele fala uma tensão, que, na verdade, é uma atuação em conjunto dos dois direitos. Eu não posso, em detrimento de um direito constitucional, para atingir um resultado, eu não posso exercer um direito em detrimento de outro. Na verdade, eles têm que atuar. Mas, na verdade, então, como resolver essas questões conflituosas? Bem verdade que o Marco Civil da Internet não trouxe contribuições significativas no sentido de legislação específica de como resolver isso, mas um reforço justamente nos ditames constitucionais possibilitam a observância desses direitos. Edivaldo, muito obrigada pela sua exposição. Vamos agora para um breve intervalo e já retornamos porque tem debate aqui no Academia. Estamos de volta e agora para começarmos o debate sobre a liberdade de expressão na internet. Para participar do nosso debate, Sérgio Alves, mestre em Direito e Tecnologia e coordenador do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, e Diego Barbosa Campos, mestre em Direito Processual Civil. Sejam bem-vindos à Academia. Obrigado. Podemos começar então com você, Sérgio? Sim, claro. Edivaldo, primeiramente eu quero te parabenizar pelo trabalho. Eu acredito que o texto está muito bom, a dissertação é de uma leitura muito agradável, particularmente os capítulos iniciais eu acho que trazem a construção do que existe hoje em relação a direito e regulação em internet, tanto num campo geral, global, quanto no caso específico brasileiro, do qual o Marco Civil possivelmente a referência maior. Eu acredito que, além da bibliografia que você citou, acho que também você acertou muito na sua bibliografia externa, particularmente citando Barlow, Lessig, Zittrain, que são as grandes referências nessas questões relacionadas à internet. Apenas para lembrar aqui, contextualizar o que está acontecendo muito claramente, muito presentemente no Brasil, e que tem a ver com o seu trabalho, eu queria que você comentasse um pouco sobre as implicações para o cidadão nessas relações, nesses conflitos, nessa colisão entre liberdade de expressão e direito de personalidade. O STF, por exemplo, tem 2 casos que estão sobre a mesa relacionados a bloqueios de serviços de WhatsApp que tratam, em essência, desses conflitos. Existe a DPF e uma ADIM que estão tratando sobre esse tema. Pode, por favor, comentar essa questão? Perfeitamente. Obrigado pela pergunta, doutor e amigo Sérgio. E, na verdade, bem verdade que colisão entre liberdade de expressão e direito de personalidade existe bem mais tempo do que o advento da internet no nosso país. Porém,
a internet, justamente pela facilitação de seu uso e permear todas as classes da nossa sociedade, independente de suas características, e ela vem trazer uma maior velocidade, não só no consumo desse conteúdo, mas na facilidade de multiplicação e compartilhamento. É justamente isso que traz um ambiente mais sensível, justamente em repercussões de danos aos usuários. O Marco Civil trouxe, de fato, um reforço à garantia de direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, não trouxe como proteger o cidadão em possíveis ataques e aos seus direitos de personalidade. O importante destacar, justamente pelo nosso histórico de censura, existe uma vontade do cidadão, no meio hoje facilitado como a internet, de externar o seu pensamento. Mas, de outra forma, é importante que o limite à liberdade de expressão vai ser justamente os direitos à personalidade daquele próprio usuário. Dessa forma, é importante que sejam consideradas as especificidades da internet quanto à velocidade e à repercussão desses fatos. Foi um muito bom exemplo trazido a questão do que se discute hoje, que são os bloqueios do WhatsApp, que é justamente um exemplo do que é a chamada generatividade da internet, porque são novas formas de agrupamento, é uma nova forma de rede social, não necessária numa plataforma, mas um aplicativo, que são utilizados principalmente em aparelhos portáteis, não no computador, que é justamente mostrando como os parâmetros relacionados à utilização de internet vêm mudar a importância legislativa. E é um claro exemplo entre colisão entre liberdade de expressão e direito de personalidade. Em que medida um aplicativo ele pode ser bloqueado, que vai restringir o uso e, por consequência, o direito de milhões de usuários no país, em detrimento de um outro bem tutelado, que, como nós temos visto justamente nesses casos a serem observados e dirimidos pelo STF, em nome de verificar a ocorrência ou não de crime. Professor Diego. Obrigado. Eu também, como Sérgio, quero parabenizar você, Edivaldo, pela sua dissertação. Eu vejo que o tema que você escolheu para trabalhar é muito propício a esse pilar da universidade no Brasil, que é a internet, e é uma questão presente na vida das pessoas. Eu vejo que a pesquisa universitária ela tem que se dedicar a trazer alguma coisa de real e aplicável para a vida das pessoas, e isso você conseguiu fazer com louvor. E especificamente sobre o seu trabalho, eu queria ouvir de você o que você faz uma análise em perspectiva de questões que foram apresentadas ao judiciário brasileiro, questões problemáticas antes do Marco Civil da Internet, e depois do Marco Civil da Internet você já tece considerações sobre aspectos inovadores dessa legislação. Eu quero ouvir de você, Edivaldo, o que você considera relevante do ponto de vista de inovação que o Marco Civil da Internet trouxe para a regulação dessas relações, e o que você considera como próximos desafios para a regulação das relações envolvendo a internet? Perfeito, obrigado pela pergunta, doutor Diego. Pois bem, talvez uma das maiores contribuições do Marco Civil seja o seu exemplo, a forma que ela foi criada. Foi justamente mediante a discussão ampla, onde possibilitou-se a participação de vários setores da sociedade, do cidadão comum, que pela internet, mediante uma plataforma digital, durante 18 meses, foi se discutido e foi incrementado e foi incluído novos pontos com a participação do cidadão. Ele originalmente é uma iniciativa do Ministério da Justiça, que após a sua redação final foi novamente submetida a uma análise pública. Isso mostra uma dinâmica inovadora e altamente profícua no sentido de inclusão digital e o exercício da cidadania em meios digitais. Isso possibilitando a participação de forma direta do cidadão no sistema democrático.
o que era abordado pelo professor Norberto Bobbio como, de certa forma, utópico, que seria materialmente impossível o exercício da cidadania de forma direta. Ao mesmo tempo, uma das críticas em seu trabalho quanto às incoerências do sistema democrático, que não haveria a possibilidade do cidadão ser representado e não haveria a possibilidade de ele participar diretamente no processo legislativo. E agora a internet se apresenta um mecanismo, uma importante ferramenta nesse sentido. Divaldo, o que você pensa sobre a fixação da decisão judicial como um ponto de responsabilização do provedor de conteúdo, ao invés de, por exemplo, a notificação direto do usuário para o provedor de conteúdo? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Isso nos traz uma importante reflexão justamente no ponto que é uma crítica feita ao Marco Civil, que é justamente essa necessidade de judicialização. Na verdade, anteriormente ao Marco Civil, não era necessário que houvesse uma ordem judicial para retirada de conteúdo. Era tão somente o Notice Takedown, que é um procedimento já utilizado em outros países, onde uma mera notificação do usuário dizendo que teve uma ofensa ao seu direito de personalidade pudesse ser um motivo já para a retirada. Agora, com essa questão da necessidade do judiciário, ao mesmo tempo que traz uma segurança jurídica, uniformizando quem decide o que fica online ou não, ao mesmo tempo é uma crítica, porque não deixa de ser uma forma de assoberbar o judiciário em questões que poderiam ser resolvidas sem a sua atuação. E, na verdade, ao ver de muitos, uma contramão da tendência, que justamente hoje a produção legislativa vem no sentido de criação de novas ferramentas que venham permitir o usuário, o cidadão, os utilizadores da internet a poderem resolver os seus conflitos de forma de utilizar cada vez menos o judiciário. E sim, utilizar os parâmetros e as proteções constitucionais de direitos humanos como direitos fundamentais para ter um norte na questão da sua conduta, mas não necessariamente uma atuação direta do Poder Judiciário para poder pautar o uso da internet. Ok, para finalizar o nosso debate, Sérgio, com a última pergunta. Sim, essa questão toda é muito interessante porque uma das alternativas à judicialização é colocar o fardo ou a decisão sobre a retirada de conteúdo no agente privado, que ele seria quem decidiria o conflito entre liberdade de expressão e personalidade. É uma questão muito interessante. E em relação a um outro ponto, privacidade, proteção de dados, o Marco Civil deu ali algum tom relacionado a isso. Você acha que ele é suficiente? O que tem por seguirem nesse debate? Perfeito, obrigado pela pergunta. Na verdade, como colocado inicialmente, o Marco Civil foi o primeiro conjunto sob escopo civil na questão de proteção de direitos humanos e direitos fundamentais dos usuários de internet. Bem verdade que ele necessita regulamentação em vários de seus pontos, inclusive no que pertine à proteção de dados, que é um fato uma discussão sensível hoje nos meios jurídicos e acadêmicos, justamente pelas inovações, pelas novas tecnologias, pelo Big Data, pela utilização desses dados que tem sido feito na internet e o mais importante, é justamente uma novidade trazida pelo uso da internet nos últimos 5 anos, a não necessidade do usuário inserir seus dados, mas são dados que são coletados de forma até despercebida, através de cruzamento de informações e até com o advento o desenvolvimento da internet das coisas, que permite que dispositivos conectados entre si ou na internet possam coletar dados. E esses dados têm sido utilizados e que podem ser, não havendo uma legislação protetora dos direitos de personalidade, utilizados de forma a ofender direitos de personalidades. Então, essa é uma importância das preocupações a nível legislativo, justamente nos projetos de lei que hoje tramitam em nossas casas legislativas, justamente de prever e enfrentar os novos desafios, justamente novas tecnologias que ainda surgirão. Então, é importante que tenha uma complementação, uma regulamentação em assuntos como proteção de dados, a utilização desses dados e responsabilidade de provedores de conteúdo para dar a sensação de maior segurança para o
para o cidadão brasileiro e usuário de internet. Ok, Divaldo, eu agradeço a sua presença aqui na academia, parabéns pela dissertação. Obrigado. Agradeço também a presença dos senhores, obrigado. Sérgio, Diego. Obrigado. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o Academia desta semana e outros, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!